Dani Lima chega ao vivo. Bom dia para você, Dani. Bom dia! Opa, deixa eu me centralizar aqui, porque me deram toda a dica, entendeu? E eu vou ficar bonitinha. Isso Bom você tá. dia, Joana. Bom dia, Felipe. Bom dia para quem tá nos ouvindo. Que quarta. Dani, vamos começar falando sobre, ou voltar a falar sobre Dark Horse, que nos últimos dias deu até uma amenizada no noticiário. Você tem informações sobre investigação da produtora do filme do ex-presidente Jair Bolsonaro? Explica pra gente. Joana, deixa eu aproveitar o espaço que vocês estão me dando para poder trazer esse assunto, né? A dona da produtora do Dark Horse é investigada pelas autoridades competentes há quase 10 anos, porque ela tinha uma ONG chamada Instituto Conhecer Brasil. Tinha, não, tem. Inclusive, a ONG, Instituto Conhecer Brasil, e a produtora do Dark Horse dividem o mesmo endereço em São Paulo. E essa ONG já havia firmado uma série de contratos com entidades que têm interface com o poder público. O The Intercept Brasil, ontem, publicou uma reportagem sobre um levantamento feito com base em um relatório da Controladoria Geral da União, que mostra uma prática de superfaturamento, de sobrepreço e de não entrega de serviços contratados pelo SESI, o Sistema da Indústria Nacional, né? O SESI é abastecido com dinheiro público também e com dinheiro das entidades que são associadas, das indústrias que são associadas. Beleza. Eu fui, olhei a reportagem do Intercept e falei, quero dar uma olhada nisso melhor. Peguei a íntegra desse levantamento da Controladoria Geral da União. E, Joana, até os pecados que hoje a gente tenta entender melhor como foram cometidos por uma produtora que está com um filme de mais de 100 milhões de reais no orçamento, até esses pecados foram replicados. E aí, do que eu estou falando? Eu estou falando, por exemplo, que a produtora do Dark Horse, o Instituto Conhecer Brasil, e uma empresa que esse instituto subcontratou para executar o contrato milionário lá atrás, isso eu estou falando em 2019, 2018. 2019, 2018. Esse contrato foi firmado. A produtora do Dark Horse, que é a mesma dona do Instituto Conhecer Brasil, subcontrata uma empresa. E adivinha onde essa empresa funciona, Joana? Onde? No mesmo endereço. No mesmo endereço. Quando os auditores federais vão olhar, Felipe, eles falam, olha, no mínimo tem uma coincidência bizarra aqui, porque só muda o número da loja do Instituto Conhecer Brasil para a empresa que o Instituto Conhecer Brasil contratou para executar um serviço que não foi 100% entregue. Ah, Daniela, o que mais que tem ali? Sobrepreço, superfaturamento. De quanto a gente está falando? 1,3 milhão. E já naquela ocasião, o SESI, por escrito, isso também está no processo que eu tive acesso, diz: há uma recomendação formal de não mais contratação desse instituto. Por quê? Porque é impossível aferir se ele prestou ou não o serviço para o qual ele foi contratado. O SESI entrou na justiça, no poder judiciário, para poder dizer que, agiu de boa fé e 2, foi ludibriado pela instituição, pelo instituto que toca hoje também a produtora do filme de Jair Messias Bolsonaro com os recursos milionários de Daniel Vorcaro. Esse processo, pelo que eu entendi com as fontes da Controladoria Geral da União, está correndo ainda no Tribunal de Contas. Mas é importante a gente saber que, a partir da chegada dos Bolsonaro no poder, a dona da Dark Horse, a dona desse instituto, passa a firmar contratos ainda maiores. E eu não estou falando de uma vez maior, 2 vezes maior. Eu estou falando de 10 vezes maior com o poder público do que ela já firmava antes. Então, ela fecha o contrato com a Prefeitura de São Paulo para espalhar o Wi-Fi pela cidade a 108 milhões de reais. Contrato esse que hoje é alvo da Polícia Civil, ou seja,
da polícia do Tarcísio de Freitas, em São Paulo, e outras cocitas más. Os pecados, portanto, Joana, ou as dúvidas sobre a prestação do serviço da dona dessa produtora, a Karina, da Dark Horse, elas são bem antigas, e os deputados que destinaram valores de emendas para ela, por exemplo, como Mário Frias e outros, já poderiam saber, porque o processo é público, tá? O processo da Controladoria Geral da União é público, que estavam destinando dinheiro a uma firma controlada por uma pessoa cujos contratantes vinham desconfiando de má versação do dinheiro que lhe foi pago. Daniela Lima, você sabe que eu não sou uma pessoa sarcástica nem irônica, eu sou apenas uma pessoa ingênua. Então, com base nisso... Você tá muito chique. Ah, você também, sempre. Mas com base nessa informação que você traz, inclusive está lá na sua coluna no UOL, dá pra gente ingenuamente pensar assim que, olha, se essa capivara tivesse sido puxada, né, voltando até 18, 19, como você trouxe, talvez não estou sendo ingênuo, tá? Talvez não estivéssemos falando dessa produtora, nesse caso específico, em 2026, né? Tem uma coisa além disso, Fê, que é o seguinte: há um empuxo, né? Há uma força para que essa pessoa, para que essa instituição, para que a entidade que ela dirige passe a fechar negócios cada vez mais volumosos com o poder público, né? Então, se você que está nos ouvindo quer entender do que eu estou falando, Karina Gama é o nome da moça. Você vai dar um Google, mais Ricardo Nunes, que é o prefeito de São Paulo. Ela vai ter agenda com o público evangélico, com o prefeito, ainda antes da reeleição do prefeito. Ela é recebida, ela faz demandas, ela é atendida, ela fecha um contrato milionário que é alvo de investigação por fraude. Então, assim, abrem-se portas para uma pessoa que não foi devidamente escrutinada pelo poder público, na melhor das hipóteses. Porque se você escrutina, sabe que existem processos, sabe que existe desconfiança sobre a forma como essa pessoa ou a entidade da qual ela faz parte gere recurso, gere dinheiro, e neste caso, dinheiro também público, e ainda assim firma o contrato, fecha o contrato, aí de novo a gente já não pode mais falar, Felipe, em ingenuidade, para ficar na palavra que você usou. Dani, eu quero continuar tirando aqui uma casquinha de você. Nós temos uma nota aqui para ler da pesquisa Quest. Gostaria que você fizesse só uma ponderação no final, nosso tempo está curto. Nós temos aqui um desdobramento da pesquisa Quest. Olhei o relógio, falei que eu vou ficar até o final. Divulgada hoje. Olha só, além dos dados que nós já trouxemos, os números que nós já trouxemos sobre intenção de voto para presidente, tem aqui também números que mostram como é que o brasileiro vê a classificação das facções criminosas, primeiro Comando da Capital, PCC e Comando Vermelho, como organizações terroristas pelo governo americano. Então, 60% dos brasileiros defendem que as facções criminosas sejam, de fato, classificadas, como já foram, né, como terroristas pelo governo brasileiro. Estou falando da classificação pelo governo brasileiro, ou seja, adotar essa mesma classificação que foi feita pelo governo norte-americano. 29% discordam dessa medida, 11% não souberam e não preferiram, então, responder. Ao avaliar a decisão dos Estados Unidos, aí sim, de enquadrar as facções como organizações terroristas, os entrevistados ficaram divididos, 45% concordam com a medida adotada pelo governo Trump, 45% discordam, 10% não opinaram. A pesquisa também mediu percepção sobre a influência de Flávio Bolsonaro na decisão norte-americana. 47% dos entrevistados disseram que o parlamentar teve participação na decisão, 37% acreditam que ele não influenciou a medida. Eu queria te perguntar, Dani, em que medida é que nós podemos considerar que esses fatos, que para nós são de fato muito importantes, né? A gente traz aqui no noticiário todos os dias, é que eles são capilarizados para o Brasil profundo. Então, essa discussão, para nós que tratamos todos os dias, a classificação das facções pelo governo americano, é uma discussão que para nós já está tida, está muito clara para nós. Talvez para o trabalhador no dia a dia e tal não esteja tão clara. Essas questões, elas realmente influenciam de fato o voto, como nós temos visto nas pesquisas? Joana, sabe por que eu gostei muito desse dado?
porque ele espelha e comprova uma informação que eu trouxe aqui, vocês vão lembrar. Eu expliquei logo depois da decretação pelo governo dos Estados Unidos de que a PCC, Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho seriam organizações terroristas. Eu trouxe a informação de que o Palácio do Planalto monitorou praticamente em tempo real. Lembra disso, Joana e Felipe? A reação do público, do eleitorado, a essa medida do governo americano. E avisei. Veja, quem celebrou a medida como algo que traria grandes louros, piscou muito cedo. Porque a população entende que o assunto é complexo. E nada melhor para espelhar a complexidade da avaliação do que os números trazidos pelo Felipe. Veja, o que eu contei na época? O Palácio do Planalto detectou o quê? Ninguém defende, todo mundo entende que PCC e Comando Vermelho são algozes do Brasil. São organizações criminosas, brutais, violentas, que contribuem para o aumento da violência e da insegurança pública. Isso é um dado da realidade, né? O brasileiro entende que o crime organizado precisa ser combatido. Ponto. Onde pega? A pesquisa feita pelo Palácio do Planalto lá atrás, e é importante lembrar para quem está nos ouvindo, é uma pesquisa, gente, qualitativa. Daniela, o que é uma pesquisa qualitativa? A pesquisa da Quest, que a Joana trouxe os números para você agora, ela pergunta, papum, você soube que teve essa denominação, sim ou não? Sim. Se você soube, você é a favor ou contra? A favor ou contra. Beleza. Você é a favor ou contra dessa denominação pelo governo dos Estados Unidos? Aí a pessoa já dá uma segunda resposta. Porque uma coisa é ser a favor da designação no Brasil. Outra coisa é ser a favor da designação no exterior, o que pode abrir caminho para uma intervenção dos Estados Unidos no Brasil. E é isso o que a população pegou e é isso que essa pesquisa mostra. Quando você tem 45, dizendo concordo e não concordo com a designação pelos americanos, você está espelhando uma divisão que mostra, a capacidade do cidadão que majoritariamente quer ver o CV e o PCC no raio que o parta, para falar português muito claro. Essa mesma pessoa que quer esses dois grupamentos criminosos, violentos, declinados em específico sobre o tráfico de drogas, essa mesma pessoa que quer ver esses dois grupamentos no inferno, ela olha e fala, mas eu quero ver eles no inferno pelo Brasil. Porque ela entende que a janela aberta pelo presidente Donald Trump é uma janela que diz respeito a interesses outros que não necessariamente a segurança pública. Esse dado para Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da República, é um dado valioso, corrobora a linha que o governo vinha adotando, e para Flávio Bolsonaro e seus asseclas, que vinham ali celebrando muito a medida determinada por Donald Trump, é um sinal de alerta. Porque hoje, um dado que chama muita atenção em qualquer pesquisa que se faça sobre a reputação do presidente dos Estados Unidos pelo olhar do brasileiro, é a primeira vez na história que você tem Estados Unidos visto com mais desconfiança do que crédito pela população brasileira em geral. Na pesquisa lá de trás, para concluir, feita pelo Palácio do Planalto, os brasileiros diziam, olha, CV e PCC tem de ir para o raio que o parta. Agora, por que o Trump está fazendo isso? Eu acho que ele quer terras raras, água, o que me surpreendeu muito, e explorar a Amazônia sem ter licença do Brasil. E estão usando essas duas organizações criminosas como pretexto para interferir no nosso país. Isso apareceu nas pesquisas e agora se solidifica na pesquisa quantitativa, ou seja, de perguntas diretas e retas feitas pela Quest. Essa divisão não diz respeito a passar um pano ou não para essas duas instituições horrorosas, criminosas, e que sim, são um câncer no Brasil. Ela diz respeito aos interesses de Donald Trump que estão por trás na avaliação do brasileiro. O povo, Jô, para mim isso foi muito revelador já atrás, quando eu peguei os dados dessa pesquisa qualitativa do Planalto, falando português muito claro, não é bobo.
questão já chegou nas ruas, e quando chega nas ruas faz fumaça mesmo. Dani, você continua com a gente, né? Até o limite da honra. Vamos. O limite é muito alto no seu caso.